Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Kelinha Simões e esse é o primeiro vídeo oficial do canal, considerando que o vídeo anterior foi uma apresentação e esse é o primeiro vídeo com um tema específico. Eu já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, interagir ao máximo, tá ok? Então, gente, eu pensei muito qual o assunto que eu traria aqui no primeiro vídeo e eu queria muito contar pra vocês como foi que o Papai do Céu prometeu meu filho pra mim. Mas eu fiquei em dúvida, pensando, será que é boa ideia falar sobre esse assunto logo no primeiro vídeo? Será que não é melhor esperar o pessoal me conhecer bem, enfim? Mas eu estava com tanta vontade de falar sobre isso que acabou vencendo, né? E uma observação, gente. Eu sou uma pessoa que respeito muito todas as crenças e os pontos de vista. E o que eu vou contar aqui é aquilo que eu acredito, o que aconteceu comigo. E eu peço muito pra você que pensa diferente de mim pra respeitar aquilo que eu acredito e que eu vivi, tá ok? Assim o mundo fica bem melhor, não é não? Então, pra você entender o que aconteceu, eu preciso fazer um pequeno resumo. A minha mãe conta que quando ela estava grávida de mim, um dia ela estava ouvindo uma rádio e estava falando sobre o fim do mundo. E ela ficou com muito medo do mundo acabar e ela ia pro inferno. E ela logo procurou a minha avó e pediu pra minha avó levar ela pra igreja. Minha avó, que era evangélica, eu falo que era pelo fato da minha avó não estar mais entre nós. E eu não sei se logo assim que no começo, assim que no primeiro culto, ela batizou, foram poucas vezes que ela foi aos cultos, e enfim, só sei que ela batizou sem entender a doutrina, sem saber como que funcionava. E naquela época meu pai não gostava de crente, isso era mais um motivo dela só ter batizado e não ter voltado mais. E passaram-se alguns anos, na verdade, depois que eu nasci, passou 4 anos, meus pais decidiram ir morar na cidade de Guaraci, que fica no estado de Pernambuco. Chegando lá, a minha mãe viveu vários anos também sem ir aos cultos, porque ela achava que a congregação não tinha na cidade. Até que um dia ela conheceu algumas irmãs que falaram que era da congregação e que na cidade sim tinha a igreja. Gente, eu sei que a igreja somos nós, mas quando eu falo igreja eu tô referindo ao templo, tá bom? E com isso a minha mãe voltou a frequentar os cultos e entender como que funcionava tudo, a doutrina e tudo mais. Nesse tempo meu pai não estava mais tão chato, ele já deixava a minha mãe ir, ele não tinha mais marcação em cima das pessoas evangélicas. Na época meu pai era comerciante e depois de um tempo assim, o meu pai começou a passar por uma crise e acabou perdendo tudo. E com isso eles decidiram retornar para Volta Redonda, que é a cidade onde eu moro atualmente. E chegando aqui, era eu e meus irmãos menores de idade. A minha mãe que tinha um problema de coração muito sério. Graças a Deus a minha mãe operou e hoje ela não tem mais nada. Mas era meu pai sozinho para poder sustentar a casa. E Volta Redonda também passava por uma crise de desemprego grande. Então a situação não era nada fácil. E o tempo também foi passando. Eu e a minha irmã terminamos os estudos e logo começamos a trabalhar fora. E no meu primeiro emprego, assim que eu comecei a trabalhar, né, eu estava muito, muito feliz porque eu teria meu salário, eu poderia ajudar meu pai em casa, que meu pai, né, não era fácil porque ele estava começando do zero, era construir, era imobiliar a casa e pagar as contas fixas e sustentar todo mundo. Então eu ia poder ajudar meu pai, assim como a minha irmã já estava ajudando. E eu estava muito, muito, muito contente. E eu poderia comprar as coisas pra mim também. E todas as minhas folgas eram nas terça-feira. E eu recordo que na terça-feira de carnaval, eu estava de folga, porque era terça-feira, eu acordei e não tinha ninguém em casa. Não recordo pra onde o pessoal foi. Só sei que naquela terça-feira eu estava ali sozinha. E eu acordei com uma tristeza muito grande. Uma tristeza, assim, que a gente chama dentro da congregação, uma tristeza de alma, porque não é nada material, não é nada carnal. É uma tristeza, assim, como se o Criador estivesse longe de mim, é como se o Papai do Céu não me amasse, sabe? Então eu tava uma tristeza muito grande. Então eu fui até o carro do meu pai tinha um Voyage antigo, sabe? E eu comecei a ouvir uma fita, porque aqui em casa não tinha aparelho de som. E eu comecei a ouvir um hino avulso. Pra quem não sabe o que é hino avulso, dentro da congregação, a gente canta apenas os hinos que estão no inário, que em outras denominações conhece como harpa. E os hinos que estão fora do inário são considerados hinos avulso. E naquela tristeza profunda, aquela tristeza muito grande, eu estava ouvindo um hino que falava assim:
Senta aqui do meu lado, irmão, vamos conversar, porque está desanimado, com vontade de chorar. Deus tem me revelado que você está sofrendo, e aí por diante. Só sei que aquele hino era tudo que eu queria ouvir naquele momento, sabe? E eu pensei, ai, como eu queria que o Altíssimo enviasse uma pessoa e falasse tudo isso pra mim, sabe? Sentasse do meu lado e falasse todas essas palavras. E quando foi à noite, tinha culto aqui no meu bairro, e eu fui. E eu me esforcei ao máximo pra prestar atenção no culto e tudo mais, mas eu não conseguia, sabe? A minha mente ficava lá fora o tempo todo, eu não sei, eu não conseguia me concentrar. E o culto acabou e eu saí muito triste, porque eu sei que eu tinha me esforçado pra entender o culto, pra poder prestar atenção. E eu confesso que eu saí do culto pior do que eu entrei. Por conta disso, era uma aprovação, gente. Quando eu cheguei em casa, a gente foi jantar. E quando estávamos todos sentados à mesa, eu comecei a fazer plano sobre o meu futuro. E o meu pai e minha irmã começaram a rir de mim, porque era uma realidade muito distante, sabe? A gente estava passando por uma crise financeira e eu fazia planos assim, que estava muito, muito distante do que a gente podia naquele momento, sabe? E de repente, um vizinho chegou aqui em casa, convidando a gente para ir até a casa dele, porque tinha alguns irmãos lá e ele queria que a gente orasse lá com eles, enfim. Chegando lá, a oração foi acontecendo e tudo mais. E de repente um irmão pediu para que as moças, as adolescentes se abraçassem. E a gente se abraçou, alguns dons foram manifestados e tudo mais. E de repente o irmão colocou a mão na minha cabeça, porque eu estava com uma pedra, eu não sentia nada. O irmão colocou a mão na minha cabeça e falou assim: hoje o Criador vai te libertar. Aí eu pensei com ele, pensei comigo, né? Ah, coitado desse irmão, se ele soubesse que o Papai do Céu não me ama mais, ele não falaria isso. Quando eu pensei isso, sabe? Caiu a ficha e eu vi a gravidade do que estava acontecendo. Então eu soltei aquelas irmãs ali e sentei na cama e comecei a chorar. E bateu um desespero tão grande, sabe? Me deu vontade de fugir, de correr, mas fugir pra onde? Correr pra onde? Pra onde quer que eu fosse. O Papai do Céu não me amava mais, então não tinha solução, sabe? E naquele desespero, e assim, ninguém sabia do que estava acontecendo, porque apesar de eu estar com uma tristeza muito, muito grande, eu sorria, eu brincava, eu mostrava outra coisa, e eu não tinha contado pra ninguém. E quando eu vi, sabe, que não tinha solução mais pro meu problema, eu comecei a cobrar o autismo. E falei com ele assim: um dia, pai, eu entrei dentro dessa casa e tu me prometeu que eu seria a tua Ana, que eu seria a tua Esté, que o cedro sempre estaria estendido pra mim. Tu falou que me amava, mas o que eu fiz? Aonde foi que eu errei pra tu ter deixado de me amar? E aquela tristeza, sabe, chorando, 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 e de repente uma pessoa senta do meu lado, e já era o Papai do Céu. Cumprido um desejo no meu coração do que eu tinha pedido cedo, né, quando eu estava ouvindo aquele avulso. E ele falou baixinho no meu ouvido, e só eu, sabe, escutei. Ele falou assim: irmã Kelly, você está falando aí que o Criador não te ama, mas ele manda te dizer: ele te ama sim. Tu és minha Ana, tu és minha Esté, e o cedro estará sempre estendido para você. E eu permiti de tudo isso ter acontecido contigo para você sentir o que seria da tua vida sem mim. Então ele levantou ali, nem preciso dizer, né, que eu já estava pulando de alegria, porque o Pai Celestial tinha falado comigo que ele me amava e que a promessa continuava. Então, de repente, um irmão que estava ali, que eu não conheço, inclusive se um dia eu estiver no mesmo ambiente que ele, se eu encontrar com ele na rua, eu não vou saber quem é, porque eu não recordo quem é esse irmão. Eu sei também que ele não me conhecia, porque ele não é aqui da minha cidade. Ele perguntou qual era o meu nome, e é engraçado que eu falei na hora, né, Kelly. Aí ele não entendeu, ele falou assim, Ellen. Aí eu falei, não, Kelly. Aí ele falou, Michelle. Eu lembro até que o povo lá fez um coral, não, Kelly. Aí ele falou assim, ah, Kelly. Kelly, Deus manda eu te passar uma parte. Ele manda te dizer que eu te amo, tu és a minha Ana, tu és a minha Esté, e o meu cedro estará sempre estendido para você. E eu permiti que você sentisse o que você sentiu, para você perceber o que seria a sua vida sem mim. Era confirmando tudo o que o outro irmão tinha acabado de falar. E hoje Deus teve um encontro contigo. E Ele vai falar o teu passado, o teu presente e o teu futuro. E Ele me mostra que, ainda no ventre da tua mãe,
ele fez um pacto de vida eterna contigo. E eu entendi, gente, que esse pacto seria porque, como eu falei, quando a minha mãe estava grávida de mim, ela se batizou. E ele continua falando bastante coisa sobre o meu passado, que batia muito. E, de repente, ele começou a falar. E agora o Pai Celestial fala sobre o teu presente. E ele começou a falar sobre muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida atualmente, principalmente sobre aquela crise financeira que a gente estava passando. E numa hora ele falou assim: o Criador me mostra que você estava sentado sobre a mesa com teus familiares e você fazia planos sobre o teu futuro. E zombaram de você, não acreditaram, porque é algo praticamente impossível. Mas ele manda te dizer, tudo que você planejou, ele vai cumprir. E eu preciso dizer, gente, que tudo que eu planejei aquele dia, o Pai Celestial já fez, já tomou um caminho e já cumpriu tudo aquilo. E ele começou também a falar sobre o meu futuro. E falou muita coisa que inclusive também já aconteceu, sabe? E em um determinado momento ele falou assim: o Criador manda te perguntar, eu posso confiar em você? E eu afirmei que sim. E ele perguntou novamente, o Criador pode confiar em você? E eu afirmei que sim. E pela terceira vez ele falou, o Criador pode confiar em você? E eu afirmei que sim. Então ele falou assim, não abandone ele por nada, porque um dia ele preparará um esposo para você, e dentro do teu ventre será gerado um varão, um filho. E eu preciso da tua fidelidade para que todas as promessas se cumpram na tua vida. E eu saí de lá, gente, assim, pisando em nuvens. Eu estava muito feliz porque muita coisa que foi falada aquele dia, igual eu falei, que já cumpriu, sabe? Que não vem ao caso, porque o que eu tô contando hoje foi o que o pai prometeu a respeito do meu filho. E passaram-se 14 anos, e então eu engravidei. 14 anos, gente. E eu esqueci completamente do que foi prometido pra mim. Só que o engraçado e o bonito ao mesmo tempo, que tudo que foi prometido pra mim foi prometido pro meu esposo, mesmo antes da gente se conhecer. E quando eu engravidei, ele não esqueceu do que o que o Criador havia prometido pra ele. Só que ele não contou nada pra mim porque eu queria fazer o chá revelação. E o guardião do segredo foi o meu esposo. Então, gente, na primeira ultrassom que eu fui fazer, onde já dava pra ter uma noção de qual era o sexo do bebê, eu queria muito que fosse uma menina. Eu tinha uma certeza absoluta que era uma menina pelo fato de eu querer mesmo, sabe? E o meu esposo já falava assim do menino, só que ele não falava, não fazia lembrar, né, que da promessa que havia acontecido há 14 anos atrás. E naquela primeira ultrassom, a médica falou pro meu esposo que era uma menina, que ela tinha 100% de certeza que era uma menina, mas pelo protocolo médico, que tinha chance ainda de dar errado, era melhor fazer uma outra ultrassom, porque conforme o protocolo, tinha só 90% de certeza. Então ali o meu esposo ficou meio, né, assim, e cobrou, né, o Criador. Falou assim, mas pai, tu havia me prometido lá atrás que seria um menino. Se for uma menina, eu vou amar da mesma forma. Mas eu tipo assim, gente, sabe, se fosse uma menina, é como se toda a promessa caísse por terra. Né? A gente tava com tanta... A gente não, porque eu tinha esquecido, mas ele estava crendo tanto na promessa, e se fosse uma menina, seria quase uma decepção. E aí foi feita a segunda ultrassom, e pareceu que era um menino. E ele pediu pra eu fazer a terceira, e confirmou que seria um menino. Assim, parece assim que a primeira veio só pra confundir tudo, né? E depois as outras duas, ou seja, 3 ultrassons que eu fiz pra saber o sexo do bebê. E por fim, realmente era um menino, é o meu Netanyahu, meu presente, minha dádiva. E é isso aí, gente. Então foi assim que o Papai do Céu prometeu o meu filho, sabe? Foi uma promessa mesmo, assim, debaixo de muita tristeza e uma prova logo em seguida de que o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, falou que me amava e que pedia minha fidelidade para cumprir todas as promessas dele, inclusive promessas essas que vem cumprindo. E o que não cumpriu ainda não chegou a cumprir, porque tudo tem um tempo determinado. E eu quero deixar uma mensagem para você. Se o Altíssimo fez uma promessa na tua vida, já tem muito tempo, e às vezes até caiu no esquecimento, se ele prometeu,
ele vai cumprir. Porque ele não é o homem para quem minta, nem o filho do homem para que engane. As promessas que ele faz, passa o tempo que passar, ele vai ser fiel e vai cumprir. E mesmo que você olhando para você mesmo, pensa, eu não tenho condições para isso, está muito longe da minha realidade, mas se ele prometeu e se é o desejo do teu coração, ele vai cumprir. É muito bom confiar na palavra dele, é muito bom. Gente, veja só, eu esperei 14 anos para a promessa acontecer e eu esqueci, e mesmo assim ele foi fiel na minha vida. Então a gente não perde nada acreditando, sendo fiel a ele. Então, gente, é esse aí o vídeo, sabe? Foi assim que o Papai do Céu prometeu o meu Netanyahu. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Novamente eu peço para você se inscrever, acionar o sininho aqui para sempre que vir vídeos novos você possa assistir em primeira mão. Curta, compartilhe, comentem aqui, gente, o que vocês acham. Comenta aqui e me fala se você espera alguma obra, algum milagre do Altíssimo. E se você já viveu um milagre, eu quero que vocês escrevam aqui no comentário que eu vou curtir, vou gostar muito, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo, um abraço, tchau!